é uma baita de uma alegria, meu irmão, minha irmã. É uma alegria que você não faz ideia, saber que você está aí, ouvindo a gente, participando, cultuando a Deus junto com a gente. Você é irmão, irmã em Cristo, muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta adoração a Deus. Logo pela manhã, né, a gente já está glorificando ao Senhor. Graças nós te damos, ó Deus querido, Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso. Glórias, glórias a ti, Senhor. Rei, Senhor de tudo, dono de tudo. O homem pensa que comanda, que faz, que desfaz, que acontece, mas o Senhor que é Senhor de tudo. Deus bendito, Deus poderoso, Deus que, para nos salvar, já nos anunciou tudo o que irá acontecer. Eu agradeço o Senhor, eu glorifico o Senhor, porque o Senhor nos permite entender isso. Graças ao Pai eterno. Graças ao Deus querido. Abençoa este dia. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a errarmos menos. Ajuda-nos a acertarmos mais. Nós somos tão ofuscados, Senhor, pelos nossos pecados, que muitas vezes acertamos e nem conseguimos entender o quanto acertamos. Muitas vezes erramos e não conseguimos ver que erramos. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Ajuda-nos a entender, ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a separarmos as coisas que precisam ser separadas, a juntarmos aquilo tudo que precisa ser agrupado. Ajuda-nos, Senhor, a falarmos no momento correto e nos calarmos no momento correto. Ajuda-nos a entendermos um momento do outro, a distinguirmos um momento do outro. Fala conosco, Senhor. Fala. Ajuda-nos a juntos nesta manhã crescermos na graça, no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos a terminarmos este culto em paz. Esta é a oração que eu faço nesta manhã, honrando e glorificando o Senhor. No nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos queridos, eu não sei que dia que é, quinta-feira que vem, não amanhã, na outra quinta, da outra semana, eu não sei que dia que é, né? Mas nós vamos tomar a ceia na outra quinta-feira da semana, na quinta-feira da semana que vem, tá? Então, quinta-feira, não amanhã, amanhã é quinta, não é amanhã dia 12. 12 com 7, 19, deve ser dia 19. Na outra quinta-feira vai ser a ceia, então. Eu vou até marcar aqui, para não esquecer.
Eu vou colocar dia 19, não tenho certeza se é. Se não for, você me corrige aí que eu me acerto aqui. 19/11. Ceia. Gostaria muito que você participasse da ceia com a gente. Não sei se você tem alguma rejeição à ceia ministrada no rádio. Não sei, né? Eu já ministrei ceia por telefone, eu não tenho dessas coisas, né? E eu ministro a ceia há muitos anos aqui no rádio. Já fui zombado, vocês não fazem ideia das coisas, né? Zombaram de mim. Aí na pandemia, aí todo mundo ficou quieto, né? Quando as igrejas estavam fechadas, ninguém veio zombar de mim. Mas enfim, se você, Conceição, dia 19 é quarta, sim, 19 é quarta, então é dia 20. Eu vou mudar então, tá bom? Ó, tô mudando, porque a irmã tá dizendo aqui, a irmã, ela, que 19 é quarta. Tá certo, irmã. Então vai pro dia 20, que é quinta, tá bom? Ó, vou mudar aqui. No lugar que estava 19, 20. Porque eu fiz a conta de hoje, né, irmã? Hoje é quarta. Então eu joguei. Bom, tá certo. Dia 20. É quinta-feira que vem, tá? É quinta. Não amanhã. De amanhã a uma semana. Se o dia do mês estiver errado, não importa. É na outra quinta. Tá certo? Ceia. E eu gostaria muito, mas muito, que você participasse. Né? Eu só não transmito a ceia pela internet. Eu acho que eu vou até transmitir a ceia pela internet, viu? Olha lá, 19 é quinta. Então, eu não sei se 19 é quinta ou é quarta. A irmã falou que é quarta. Agora a outra irmã está dizendo que é quinta. É quinta, gente. 19 ou 20 é quinta. 19 é quinta. Ô, irmã, então estava certo. Então vamos agora não tem jeito de voltar aqui e escrever em cima. Vou ter que riscar isso. 19. Pronto, tá certo então. Eu tinha feito a conta certa. Tudo bem, irmã, não tem problema. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar a fazer a ceia. Ah lá, 19 é quinta. Ô, irmã Beth, obrigado. Então é de amanhã a uma semana, dia 19. Ceia. Eu gostaria muito que você participasse, mas gostaria mesmo. Se não quiser também, não tem problema. Eu vou transmitir a ceia pelo Facebook ao vivo. Vou transmitir. O que vai ser a ceia? Eu falando aqui, né? Mas vou transmitir, tá? Então tá explicado, tá esclarecido. Dia 19, ceia pelo rádio, pelo site, pelo aplicativo e pelo Facebook também, tá bom? Tá? Vamos fazer assim e vamos ver. Hoje eu tenho, aliás, esses dias eu estou trazendo coisas assim bem esclarecedoras, né? E a irmã que está com dúvida, está perguntando para mim aqui sobre um assunto no nosso grupo. Irmã, pode insistir, irmã. Não fique... Então, eu não tenho como resolver. Olha, eu não tenho, irmão, o negócio aí do aplicativo. Desliga e liga de novo, irmão. Talvez melhore. Não tenho o que fazer daqui, eu não tenho o que fazer, tá? Nesse momento, não. A irmã que está com dúvida sobre, né, que está fazendo, irmã, insista nas perguntas, não fique triste, preocupada, nada, né? Se eu respondo uma coisa e você não
não compreende a minha resposta ou não entende a minha resposta, insista, eu vou melhorando a resposta, né? Tá bom? Pode insistir. Se o aplicativo está dando problema, desligue e liga de novo. Neste momento eu não tenho o que fazer. Aqui eu não tenho, né? Vamos lá. E eu estou trazendo coisas assim muito esclarecedoras. Por exemplo, hoje eu vou trazer para você a carta aos Hebreus. Como é que a gente pode aplicar aos Hebreus nos dias de hoje? Como é que eu pego a carta aos Hebreus? Porque veja bem, a carta aos Hebreus foi escrita para os hebreus, é óbvio. Aos hebreus, aos judeus. Aos judeus messiânicos, vamos chamar assim, como são chamados hoje, né? Aos judeus que creram que Jesus Cristo é o Messias, é o Senhor. Então esta carta foi escrita para eles. Mas a gente pode usar essa carta nos dias de hoje? É claro que pode. Lógico que pode. A Bíblia é atualíssima. A Bíblia é para ontem, hoje e será para amanhã. Mas qual que é a aplicação prática dessa carta nos dias de hoje? Eu vou explicar para vocês hoje, tá? Então, o título é Aos Hebreus para hoje. Você vai ver que você já vai começar a entender algumas coisas. Você vai falar, mas olha, lá, aquela denominação, olha, está ao contrário da carta. Entendeu? Você vai começar, olha, aquele pessoal lá faz coisas que a carta aos Hebreus está dizendo para não fazer. Entendeu? Nós temos que lutar todos os dias. Errar, todo mundo erra. Agora, quando a gente descobre o erro, quando alguém aponta o erro, o que nós temos que fazer? Lutar para corrigir esse erro. Lutar para acertar esse erro, não errar mais, né? Então vamos ler aqui. Eu escolhi Hebreus 1:1 para ler, tá? Olha o que está escrito aqui, Hebreus 1:1. Olha só, esta passagem ela é icônica, né? Aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora, o que é outrora? No passado, em tempos passados, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esta semana, acho que hoje é quarta, foi segunda-feira, né? Eu falei sobre os profetas do Antigo Testamento, lembram? Né? Que hoje não existe profeta nos moldes do Antigo Testamento, lembra? Aí um irmão fez uma pergunta aqui que eu não lembro, né? A resposta está aqui, olha. Existem profetas hoje? Claro. Mas o que faz o profeta hoje? Aos Hebreus é clara a resposta. Havendo Deus falado outrora, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, né? Aos pais daquelas pessoas para quem a carta foi escrita, pelos profetas. Quer dizer, os judeus do Antigo Testamento ouviam dos profetas, e Deus falava de outras maneiras também.
E como é que Deus fala nos dias de hoje? Está claro aqui, olha. Né? O irmão perguntou, mas tem profeta hoje? Tem, mas não nos moldes do Antigo Testamento, porque o Senhor passou a falar através, nestes últimos dias, quer dizer, nos dias atuais da carta aos Hebreus, falou através do Filho, não mais através dos profetas. Né? Então, existe profeta? Existe, mas não nos moldes do Antigo Testamento, porque Deus passou a falar através de Jesus. E o Novo Testamento é exatamente a palavra de Jesus. Né? Então, esta mensagem aos Hebreus, esta carta, ela tem uma mensagem clara para nós do século 21. E ela foi escrita por quê? Porque na época dos primeiros cristãos, o judaísmo era a religião dominante. O que comandava era o judaísmo. Né? Então, precisava se esclarecer a respeito disso. Jesus, tem uns irmãos que ficam bravos quando eu falo isso, mas é verdade, Jesus nasceu no judaísmo. Jesus nasceu no judaísmo. Né? E o cristianismo vem do judaísmo, porque Jesus era do judaísmo. Mas o Novo Testamento, né, cancela praticamente tudo aquilo. Nós vivemos hoje o cristianismo. Jesus é o centro, porque o próprio Deus está dizendo que nos últimos dias ele falou pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. E através de Jesus, que é ele mesmo, né, Deus, o universo foi constituído, foi feito. Né? Então, esta carta aos Hebreus, ela deixa claro para a gente que a judaização da igreja, ela trava o progresso da igreja. Esta carta foi escrita para que aqueles que estavam tentando, os judeus que estavam tentando na época judaizar a igreja, parassem com aquilo. Porque a judaização da igreja impede o progresso da igreja. Por quê que impede? Porque ela perverte a missão da igreja. Porque ela arrasta a igreja para tradições judaicas. E o cristianismo não é fundamentado em tradições. O cristianismo é fundamentado em Cristo Jesus e no seu ensinamento. Você já começa a ampliar as coisas que você vê, as coisas que você ouviu, ou as coisas que você frequentou ou frequenta. Nós não usamos as escrituras judaicas como o propósito da igreja. Nós não podemos pegar as escrituras judaicas, o Velho Testamento, por exemplo, e usar isso para aquisição de riqueza, como a gente vê por aí.
em muitas denominações, a gente não pode usar do judaísmo para estes rituais que não têm potência nenhuma. Nós não podemos usar do judaísmo para a construção de prédios magníficos para igrejas. Nós não podemos usar do judaísmo para a divisão dentro da igreja. Dividir a igreja em clero e não clero. Lembra que nós falamos disso ontem, que isso foi criado 200 anos depois de Cristo pela Igreja Católica Apostólica Romana? Cristo nunca separou clero, este é isso, esse é aquilo, esse pode falar, aquele não pode falar, esse aqui não pode ser retrucado, ninguém pode perguntar nada para ele, porque perguntando vai estar desafiando. Jesus nunca falou isso. Mas os homens fazem isso. A maioria não gosta de ser questionado. Tem pastor, pregador, ministro, sei lá o nome que você queira dar, que você vai perguntar ou vai questionar a respeito do que ele falou e fica bravo. Vira para você e diz assim: não toqueis nos ungidos do Senhor. Não é? Você não pode falar do ungido do Senhor. Ô pastorzão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é ungido do Senhor coisa nenhuma. Quem eram os ungidos do Senhor? Você está inventando. Eram os reis, sacerdotes. Você é rei, você é sacerdote? Você é sacerdote como todos nós somos. Então, se você é ungido, o que está questionando de você também é. Isso é judaização da igreja. Não, você não pode perguntar porque você não pode discordar. Não, isso não é correto. É isso que a carta aos Hebreus, e você vai ler depois, irmão, depois eu vou ler isso que você está falando aí. Eu não entendi muito isso que você escreveu, mas tudo bem, depois eu vou ler. Então, a carta, você vai ler depois a carta aos Hebreus, ela vai pedir, ela pede, você vai ler, né, para que a gente separe os sistemas religiosos que não honram a Cristo. O judaísmo não honra Cristo, porque nem aceita Cristo como o Messias. É isso que a gente precisa entender. Antes de ficar pondo a Arca da Aliança lá na frente da igreja, né? O irmão me mandou um vídeo, como é que é? Eu não lembro. Tinha uma pia, tipo pia batismal, né? Com um leão assim no meio, jorrando água, e as pessoas ficavam pegando aquela água, bebendo. Isso daí não tem cabimento. Não tem cabimento. Por quê? O judaísmo não honra Cristo. Não aceita Cristo como Messias. Não aceita Cristo como único Senhor, como Salvador. O judaísmo e as obras do judaísmo não reconhecem a obra de nosso Senhor Jesus Cristo como oferta pelo pecado do mundo, feita uma vez por todas. A carta aos Hebreus, ela nos ensina, olha só, como é que a gente aplica aos Hebreus nos dias de hoje. Porque não adianta ter a carta na Bíblia, as pessoas leem, até pregam sobre algumas passagens, e lá na igreja todo mundo usa estola.
né? Tipo essa aqui, ó, daqui eu uso para encostar aqui. Peraí, deixa eu mostrar. Isso aqui não é por nada, é só para encostar aqui, ó, porque a cadeira, né, ela esquenta, então, tá vendo? É uma estola, ó. Não é que só para encostar, isso aqui não serve para nada. Né? Tem gente que fica fazendo culto com isso nas costas, usa aquele kippah, que é aquele chapéuzinho aqui assim. Não tem? Está cheio de igreja aí. O pastor usa aquele chapéuzinho, parece bispo. Isso não acrescenta nada, não deixa ninguém mais santo, menos santo, com pecado, sem pecado. Isso é nada. Sabe o que é nada? É isso aí. Isso é só para impressionar ignorantes. Os ignorantes se impressionam. Quem não é ignorante no assunto se impressiona. Eu, por exemplo, quando eu vejo um pastor com estola, né, não sei o que lá, eu já não acredito no cara. Pode falar o que quiser, eu não acredito. Por quê? Porque o centro é Cristo. O centro não é a roupa, a indumentária, a vestimenta. Não é isso. E o judaísmo crê nisso. Né? Em Israel, eu estive lá, acho que foi onde? Haifa, não lembro a cidade. Existe uma escola que eu estive lá, passei parte do dia lá, aprendendo. Né? Tem que aprender para poder ensinar. Eles ensinam lá como se fabrica, como se confecciona as roupas sacerdotais. Porque eles vão usar isso para nada. Você está me entendendo? Para nada. E é isso que está falando a carta aos Hebreus. Hebreus nos ensina que tudo aquilo, todo o sistema do Antigo Testamento são sombras das coisas que iriam acontecer no Novo Testamento através de Cristo. São sombras daquilo que iria se cumprir no nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a carta nos ensina, que Cristo é o sumo sacerdote. Você vê, acabei de falar das roupas sacerdotais aqui, para homem usar, mas Cristo é o sumo sacerdote. Os sacerdotes do Antigo Testamento sacrificavam animais, mas Cristo fez o sacrifício supremo por cada um de nós. E os sacerdotes sacrificavam os animais num altar. Cristo é o próprio altar. Os sacerdotes do Antigo Testamento tinham o seu ministério depois de um tempo encerrado. E o sacerdócio de Cristo nunca termina. É isto que a carta aos Hebreus está falando. Por causa disso que ela abre, já dando assim, um direto na cara dos judeus. Olha, havendo Deus falado no passado muitas vezes e de muitas maneiras, inclusive pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E aí a carta ainda diz, olha, o Filho é herdeiro de todas as coisas, e foi pelo Filho que foi criado o universo. Então a gente precisa observar as coisas que acontecem na nossa frente. A carta aos Hebreus, como nós falamos um pouquinho ontem, ensina, orienta que todos os cristãos são sacerdotes.
todos os cristãos chegam instantaneamente à presença de Deus pela fé. É isso que a carta aos Hebreus está falando. Esta é a mensagem de aos Hebreus para hoje. Nós não precisamos ir lá com uma rolinha, com um bolo de farinha. Nós não precisamos ir lá com uma ovelha. Não precisamos levar disso. Porque nós somos o próprio sacrifício. Então, adotar costumes judaicos dentro da igreja é contestar os hebreus. Querer se mostrar judeu é contestar os hebreus. A carta aos Hebreus, eu canso, mas gente, eu fico, tem hora, querendo entender isso. Eu canso de ver pregador pregando, aliás, o Velho Testamento. Sabe o que a carta aos Hebreus fala? O Velho Testamento é a antiga aliança. A carta aos Hebreus fala que nós temos uma aliança melhor. Não que o Velho Testamento não sirva para nada, nós temos que entendê-lo. Mas nós não vivemos debaixo do Velho Testamento. Nós temos uma aliança melhor que a nova aliança, um mediador melhor, uma esperança melhor. Nós temos promessas melhores, porque o Velho Testamento é promessa material para os judeus, não é para os gentios, e a vinda do Messias. Então nós temos promessa melhor, porque o Messias já veio, e nós temos o céu, nós temos uma pátria melhor que a terra prometida. Nossa pátria é superior à terra prometida. A terra é prometida, mas até hoje não é toda dos judeus. Nós temos bens melhores do que o judaísmo poderia oferecer. Não estou falando mal do judaísmo. Não. Estou explicando para você a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus deixa claro para nós que nós, que temos Cristo, cremos em Cristo na sua amplitude e totalidade, temos uma redenção eterna, uma salvação eterna, uma aliança eterna. Não haverá outra aliança. E nós temos uma herança eterna. É isso que a carta aos Hebreus fala. Então, se você está numa denominação que o pastor fica lá querendo parecer... porque, veja bem, entenda uma coisa. Não é todo... São poucos os judeus que hoje caminham, né, em Israel com essas roupas aí. São os mais antigos, né? A maioria anda de bermuda. A maioria dos judeus anda de camiseta, calça, tênis. Todos. É um ou outro que você vê na rua com essas roupas aí. Isso é tradição. Entenda o que eu vou dizer. Por favor, entenda. Não vá misturar as coisas. Por exemplo, você vai no Rio Grande do Sul, você vai em Porto Alegre, né? Nós sabemos que a tradição gaúcha é o quê? Aquele chapéu, o lenço no pescoço, não é? Aquela calça que é chamada bombacha, a bota. Você acha que é todo gaúcho que anda pela rua assim? Não, você vai encontrar um ou outro mais antigo, ou numa festa típica, a maioria vai estar vestida daquele jeito.
Mas no dia a dia, como é que o gaúcho anda? É de chinelo de dedo, bermuda, calça, tênis, camiseta, óculos escuros, é a mesma coisa lá. Isso é tradição. E as pessoas querem usar isso na igreja como se isso fosse prova de santidade. É isso que eu quero que você entenda. Se você está numa denominação que tem isso, ou te induz a você crer que isso é prova de santidade, pega a sua mochila, sua Bíblia e vai embora, porque isso é uma bobagem que não tem tamanho. Entende o que eu estou dizendo? Esta é a aplicação de aos Hebreus para os dias de hoje. Aos Hebreus reforça a divindade de Cristo. E a carta aos Hebreus, ela faz uma seríssima advertência contra o abandono da verdadeira fé. Isso que acontece aí nos dias de hoje. Vamos usar a estola para impressionar, vamos dizer que nós somos judeus para impressionar. O meu nome é Mário, mas no hebraico é sei lá o que, então agora eu vou usar Mário sei lá o que, para impressionar. A carta faz uma advertência contra esse pecado, contra o pecado da pessoa que diz ser cristã, associa-se a uma igreja cristã, ou funda uma igreja cristã afastada de Cristo, associada, uma igreja associada aos inimigos de Cristo. É isso que está dizendo a carta, que esta gente é impossível ela ser renovada ao arrependimento, porque sabe exatamente o que está fazendo. Está fazendo isso para impressionar. E quando impressiona, engana. É isso que a carta está dizendo. Por causa disso que ela é tratada como a carta do Espírito Santo, como escreve o irmão aqui. É por causa disso. Então, abre seu olho. Às vezes a pessoa faz isso por ignorância. Pastor, mas Deus não leva em tempo, não leva em conta o tempo da ignorância. Então eu tenho que trazer uma notícia para você, que o tempo da ignorância acabou quando a Bíblia foi completa. É ignorante quem quer. Ou você acha que é a ignorância particular que está trazendo na Bíblia? Deus não leva em conta o tempo da ignorância de cada um. Mas a Bíblia foi escrita para todos. Não lê quem não quer. Se mantém na ignorância quem quer. Quem quer. Qualquer um pode chegar numa livraria hoje e pedir uma Bíblia. Não precisa ser uma Bíblia extraordinária, com letra, não sei o quê. Uma Bíblia, vai estar lá. A pessoa pode ler. Mas a pessoa lê e não entende. Eu estou aqui para te ajudar. Assim como eu, outras tantas pessoas estão para ajudar. A pessoa não lê porque ela não quer mesmo. Se der uma revista, a pessoa lê. Se der notícia de política, a pessoa... Mas a Bíblia ela não lê. Então o tempo da ignorância já acabou, faz tempo. Estão interpretando mal. Não é ignorância de cada um, é ignorância geral. A Bíblia veio para explicar e para acabar com a ignorância. A carta aos Hebreus, aplicada nos dias de hoje, ela encoraja os cristãos a andar pela fé. E não por aquilo que eles veem, não por aquilo que fazem para impressionar você.
É pela fé, não é por aquilo que a gente anda. As pessoas usam tudo isso muito erradamente. Andar pela fé é não se envolver com essa bobagem, não se deixar impressionar também, né? Andar pela fé também é isso. É não deixar se impressionar por esses que ficam de roupa de judeu, não sei o quê. Andar pela fé é não prestar atenção nessas coisas. É não dar visão a essas coisas. Porque andar pela fé é a vida que agrada a Cristo. Agora a parte que ninguém quer se passar é 2 minutinhos. A carta aos Hebreus também nos encoraja a permanecer firmes diante dos sofrimentos, das provações, das perseguições, para a gente receber o galardão prometido. Então, cai por terra, através da... Porque diz que a maioria desses que se auto-intitulam judeus e judaizam a igreja não gostam da carta aos Hebreus, não gostam. Tem uns que nem aceitam, diz que essa carta não é bíblica. Então por que está na Bíblia agora? Né? Porque isso joga por terra essas correntes que fazem nas igrejas, as campanhas que fazem nas igrejas. Aliás, eu quero perguntar aqui, qual que é a diferença da água benta para a água ungida? A água benta é a água da Igreja Católica Apostólica Romana, e a água benta é a água dos pentecostais e neopentecostais. Qual que é a diferença? A carta aos Hebreus também nos avisa da responsabilidade que o cristão tem. O cristão tem muito privilégio, então ele tem muita responsabilidade também. A carta aos Hebreus, agora vou ter que correr, fala da superioridade de Cristo, né? Na nossa vida, a superioridade de Cristo na nossa vida nos torna pessoas favorecidas neste mundo. E a gente não pode deixar para trás, nem deixar de dar atenção a esses privilégios. Porque aqueles que sofrem aqui injustiça, serão pessoas justas no tribunal de Cristo. Hebreus 13:13 é tão, né? Isso que o pessoal não gosta muito. Oh, meu Deus, tanto papel aqui dentro. Peraí, Hebreus 13:13, irmão, vamos ler e vamos encerrar. Depois eu arrumo aqui. 13:13, cadê? Será que eu peguei errado? Não. Mais papel no meio. 13, 12, 13. Hebreus 13:13. Olha o que está escrito aqui. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha, a vergonha de Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Cristo foi envergonhado, espulhado, e nós precisamos levar esta vergonha, que na verdade não foi vergonha, né? Vergonha aos olhos humanos, né? Mas aos olhos do Pai foi uma grande glória, e nós precisamos carregar isso na nossa vida. Aí nós vamos fazer campanha, não é bíblico. Há anos e anos eu falo isso. Campanha não é bíblico. Corrente não é bíblico. Pois me acha Jesus ou qualquer apóstolo fazendo isso. Porque a gente tem que sair fora dessas coisas e levar
esse vitupério com alegria, para sermos justos, para sermos justificados no dia do tribunal de Cristo. Essa é a mensagem de aos Hebreus hoje. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu agradeço, louvo, exalto, glorifico o Senhor por essa orientação que o Senhor nos trouxe hoje. Sou muito agradecido, Senhor. Fala conosco, continua nos orientando a respeito desta carta aos Hebreus, para que a gente viva de uma maneira correta, de uma maneira certa, de uma maneira cristã. Cuida de nós, ó Pai querido. Livra-nos da mentira. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.